Bom dia, meu nome é Leonardo Lopes e hoje vamos continuar a falar sobre essa nova série da Apple, que é do mesmo criador do Breaking Bad, o Pluribus. E aí falamos já aqui no canal do episódio 1 e agora vamos tratar do episódio 2. E o episódio 2 ele é tão perturbador quanto o episódio 1. Na verdade, ele dá mais profundidade às questões que já tinham sido tratadas lá no episódio 1. E aí eu adianto que o vídeo aqui está cheio de spoilers, é mais um vídeo de comentário mesmo de alguém que assistiu e vai colocar as percepções. Então, se você não assistiu ainda o episódio 1 ou o episódio 2, eu sugiro que vá primeiro assistir. Então, no episódio 1 não ficou muito claro se tratava de uma espécie de invasão alienígena ou se, ao contrário, era uma questão de engenharia genética. O que ficou falado de uma forma não muito explícita ou detalhada, melhor dizendo, é que havia uma comunicação de uma raça alienígena que havia mandado um sinal. Esse sinal foi decodificado aqui na Terra e ele tinha a ver com as estruturas do DNA, de um DNA. E aí foi trabalhado de forma engenharia genética, um tipo de biotecnologia, e implantado em ratos. E aí ocorreu aquele acidente no laboratório lá tal, e começou a ter uma disseminação e uma infecção. E aí começou a ter essa nova forma, essa emergência de um novo tipo de consciência. É o que é mostrado lá no episódio 1. Esse episódio 2, ele começa com uma figura que vai ser tão protagonista quanto a Carol, que é a Zoja. Eu acho que é esse o nome dela. É uma mulher árabe, não especifica bem qual é o país árabe, ela a princípio parece ser muçulmana, não tem uma indicação muito clara. E o episódio começa de uma forma muito interessante, porque ela vem andando meio que a sombra dela, como se fosse vestida com aquelas vestimentas típicas árabes, que ao mesmo tempo remetem até mesmo a figuras ali da Bíblia, por exemplo, uma figura meio que como um profeta. Às vezes o sol bate no rosto, você não identifica muito bem quem é, parece uma figura meio que como que um profeta do Antigo Testamento ali, né? E aí ela chega, tem um outro homem, e eles retiram um homem que morreu, que estava morto num carro, né? E isso já tinha sido falado no episódio 2, no episódio 1, aliás, desculpa, que várias pessoas morreram nesse processo de transição em que eles começaram a vir. E aí, quem são eles? Eles só se apresentam como nós. Em alguns momentos dá a entender que é um tipo de inteligência, consciência alienígena, em outros somente um fenômeno biológico. Esse episódio 2 ele confunde um pouco mais na medida em que explica um pouco mais também. Essa série ela não é muito direta, ela é indireta em muitos pontos. Mas aí então, o que acontece é que depois que eles começam a colocar os corpos, porque dá a entender que várias pessoas morreram no processo, essa mesma personagem ela pega uma moto e pilota essa moto, dirige essa moto até um local, até um aeroporto, e lá no aeroporto ela sobe em um avião e começa a pilotar o avião. Então, essa parte ela já dá um indicativo do que a série vai mostrar. Quer dizer, há um compartilhamento de consciências. São consciências que estão sendo compartilhadas e por isso ela sabe desde pilotar uma moto até pilotar um avião. Porque não há mais uma noção de singularidade, não há mais pessoas, não há mais outros. Há somente um eu que compartilha a mesma consciência em corpos diferentes, obviamente, inclusive questão de gênero, mas na verdade seria uma só consciência. Todas as consciências estão conectadas no planeta inteiro. E aí a Carol, ela é uma anomalia dentro desse processo, porque não aconteceu isso com ela. Bom, a gente passa lá para Carol e o indicador de tempo mostra que o fenômeno ocorreu há cerca de 11 horas, 12 horas, por aí, e a Carol agora vai
enterrar a sua companheira lá, que morreu no processo, que é a Ellen. E aí quando ela começa a tentar enterrar a sua companheira, chega lá essa Zoja, que viajou lá desse país árabe até lá os Estados Unidos, e ela vai ser uma espécie de porta-voz do nós, uma porta-voz para a Carol. Talvez por ser uma figura familiar. E aí é por isso que entra o nome do episódio, que da primeira vez que eu assisti, eu tive que assistir 2 vezes, da primeira vez eu não entendi. Chama Moça Pirata. Eu não entendi muito bem porque Moça Pirata. Mas depois explica, e a própria Carol percebe. A Carol, ela era lésbica e ela queria fazer inicialmente o livro dela, que é um best-seller, com um casal de mulheres. Só que a agente dela disse que isso seria um problema porque não iria vender, né? E ela então cria um personagem masculino, que é o Ramban, que é uma espécie de corsário árabe, uma espécie de Dom Juan, do qual as leitoras dela ficam completamente apaixonadas e por isso o livro vende. A própria Carol acha o livro uma droga, mas vende e por isso ela faz. E aí quando ela mostra a capa do livro lá para a Zoja, na verdade a gente percebe que é uma mulher com feições masculinas, que é para ser o Ramban. E é muito parecido o Ramban, que é esse corsário lá da peça literária dela, com a Zoja. Então, quer dizer, se percebe aqui que mandaram as Zojas justamente por ser um rosto familiar. É por isso que chama Moça Pirata. A partir daí, algumas cenas se tornam bem impactantes e dramáticas. A Zoja, entre outros aspectos, explica que esse é um fenômeno biológico, que o nós tem um imperativo biológico de fazer o bem. E boa parte da série é justamente isso aos olhos da Carol, depois de um outro personagem, que é o personagem paraguaio, que são os únicos que não aceitam muito bem a situação, mas é um momento em que a série toma a partir principalmente da Carol para mostrar que toda aquela bondade que o nós, essa nova consciência unificada, que só pretende fazer o bem, mas na verdade produz muito mal, produz muita perversão. E é isso que a Carol, com todo o jeito dela, bem aborrecida, bem, às vezes com raiva mesmo, procura mostrar. Em determinado momento lá, a Carol tem um rompante de muita raiva com a Zoja, né? E aí a Zoja fica naquele estado catatônico lá do primeiro episódio. Ela inclusive cai, vai ao chão, e a Carol vai na cidade ver se encontra ajuda e todas as pessoas estão também paralisadas. Como aconteceu lá no episódio 1. E aí depois é explicado. Eles, ou como eles chamam nós, não podem ser afetados por emoções negativas. Emoções como raiva, agressividade, violência verbal. Eles caem. Eles caem. E depois voltam, né? Mas enquanto voltam, pessoas morrem, porque imagina, as pessoas podem estar dirigindo um carro ou pilotando um avião. Quando entram nesse estado de paralisia, a pessoa que está pilotando um avião vai cair e vai morrer. Se tiver outras pessoas no avião, morre também. Então, cada estado desse de descontrole emocional da Carol mata pessoas. Bom, seguindo, a Carol pergunta se pode se comunicar com as outras pessoas no mundo que estão como ela, que são também uma espécie de anomalia. Ela pede para falar com os que falam inglês, que são 6. O total são em torno de 11, 12. Então ela se encontra com esses 6 dentro de um avião e ela começa justamente a exortar esse pessoal para ver o que eles vão fazer, para a humanidade voltar ao normal. E o que é interessante é que os outros, no caso 5 lá na hora, eles estão muito de boas com a situação. Porque, tanto por questões pessoais, por exemplo, aquele personagem que é da Mauritânia, me fugiu o nome dele agora aqui, que estava ali com um Boeing particular, dezenas de mulheres, um harém, bebida à vontade, quanto outras pessoas, como por exemplo, uma garota, que eu não lembro se é peruana, que diz que quer
entrar no estado dessa consciência unificada para poder se reunir novamente com os parentes. Há uma personagem também que entra mais em conflito com a Carol, que vai dizer que o filho dela ainda é o filho dela, de 9 anos. E a Carol fica dizendo, ele não é mais seu filho de 9 anos. Ele já foi. Hoje ele é outra coisa. Hoje ele compartilha vários tipos de consciência. Então ele já é outra coisa. E esse é um dos pontos que a série mostra. Não há mais singularidades, não há mais individualidades. O que há é que essas singularidades agora estão compartilhadas e todas as pessoas estão em sincronia de consciência. Elas pensam igual, elas são radicalmente iguais, exceto o corpo, obviamente, o corpo biológico que é diferente. E é isso que afeta e deixa a Carol frustrada, porque ela vai dizer que nós somos justamente a diferença. Cada pessoa é cada pessoa porque tem vivências, porque tem memórias, porque tem afetos diferentes. E é isso, segundo ela, que torna as pessoas pessoas. O que a Zoja vai falar para Carol é que ela não sabe o que ela está dizendo, que o que aconteceu com a humanidade foi justamente o que de melhor poderia ter acontecido. Uma integração, uma conexão, uma união de consciências onde eles só buscam fazer o bem. E aí boa parte da série vai mostrar isso. Tem uma parte, por exemplo, que eles pedem para almoçar, e que eu acho uma das mais significativas desse episódio, que no almoço, por exemplo, eles dizem lá que não tem lagosta. E aí, quando pergunta, eles dizem, porque nós não matamos nenhuma forma de vida. Quer dizer, eles não matam. E até o sujeito diz assim, mas se eu matar? E aí eles dizem, bom, se você matar, a gente vai ficar triste, mas a gente prepara para você. Né? E nesse almoço é falado, né? E aí é onde entra alguns pontos, alguns dilemas que vão colocando a ética dessa questão da felicidade. Até que ponto a felicidade pode ser perversa? Até que ponto a felicidade pode machucar outras pessoas? Foi falado que quando houve o processo de transição para essa nova consciência, morreram quase 1 bilhão de pessoas. Quase 1 bilhão de pessoas. E aí eles dizem, bom, nós ficamos muito tristes, mas meio que não é culpa nossa, esse é um processo natural e que ocorreu dessa forma. E a Carol vai justamente questionar isso, dizendo, olha, vocês não são tão bons assim, para que vocês implantassem isso, quase 1 bilhão de pessoas morrem. Mas a outra personagem, uma personagem lá, olha para Carol e vai dizer, sim, mas quando você teve o seu descontrole emocional, morreram 11 milhões de pessoas. Naquele esquema, como eu falei, né? Uma pessoa podia estar dirigindo um carro e quando teve o estado lá de paralisia, morreu. O que, aliás, tinha sido o avô dessa personagem que falou, morreu assim, né? Então, quer dizer, cada descontrole da Carol afetava nós e eles entravam naquele estado meio que catatônico, de paralisia, e morriam milhares de pessoas ao redor do mundo. E aí ela tem um outro estado de descontrole e a gente pressupõe que morreram outros milhares de pessoas no mundo, né? Quer dizer, cada estado de descontrole dela morriam milhares de pessoas. E eu acho que é isso que deixou mais forte esse episódio. Acredito que a moça pirata nos próximos episódios vai ser bastante importante. Por quê? Ela tá ali porque ela se parece com a personagem, que na verdade ela colocou como masculino lá no livro, é o Ramban, mas na verdade ela estava pensando numa mulher, que era justamente a companheira anterior dela, a Ellen. E a Zoja parece muito fisicamente com essa idealização que ela criou na personagem feminina que ela queria colocar. Então talvez isso seja o mais próximo que ela tenha de uma conexão mais unificada com a Zoja e o nós de uma forma geral. E talvez a série venha a explorar. Bem, é isso. Essas são percepções de alguém que assistiu a esse episódio 2 e compartilhando com vocês como a série busca mostrar, né? Vamos ficando por aqui. Espero poder depois trazer aí um comentário do episódio 3. Valeu!